Pessoal, então eu quero falar com vocês sobre o Tegar, tá? Tegar 11. Por que eu vou falar? Estou já há algum tempo querendo falar sobre ele. É um fundo imobiliário bem requisitado, muita gente tem, muita liquidez, tá? Um fundo imobiliário de desenvolvimento que tem pago muito dividendo. No histórico dele, assim, um histórico pelo menos brutal em termos de pagamento de dividendos, tá? Agora que está fraquejando. Mas se for pegar aí os últimos 4, 5 anos, o pagamento dele de dividendos é realmente muito forte. Então muita gente tem, eu já falei dele aqui no canal várias vezes, tá? É um fundo imobiliário de desenvolvimento chamado Tegar. E tem vários pontos que eu queria falar com vocês aqui, vou tentar ser rápido, ser breve, tá? Pra gente não alongar muito. E tentar fazer um vídeo bem sincero aí, dando as minhas opiniões sobre ele, tá? Porque eu vejo que tem chamado bastante atenção da galera, todo mundo querendo saber sobre ele. Por quê? Por quê? Porque ele tem caído muito. Olha isso daqui. Não é à toa, né? As pessoas estão querendo saber. Vejo o pessoal assistindo até vídeo meu aqui antigo, comentando, né? Coisa antiga já sobre ele, tá? E em outros canais também. Inclusive, eu acabei de ver uma coisa. Isso que é complicado, tá, pessoal? Toma cuidado. Eu acabei de ver uma coisa. Digamos, influencer, tá em outro canal lá, um canal grande, bem grande, tá? Ele estava comentando sobre o Tegar. Ele falando que o Tegar ele é meio híbrido, é verdade, porque ele não é só desenvolvimento, ele tem outras coisas. Dentre essas outras coisas que ele tem na carteira, ele tem, como é que falo? Ele tem outros fundos imobiliários e ele também tem CRIs. Então ele é um fundo meio que, ele virou um tudão ali, né? Ele é um fundo, hoje em dia, de desenvolvimento, é o principal foco dele, mas ele também tem CRIs. Então ele tem um pezinho como fundo de papel, tá? Então por conta disso, segundo esse influencer, por conta disso ele caiu menos. Ele caiu menos, é o que o cara falou. Assim, ele não deve ter pensado muito para falar isso, né? Uma pessoa bem instruída aí, vive no meio, não refletiu muito para falar isso daí, deve ter falado isso, mas falou uma grande bobagem. Porque, na verdade, o Tegar, de todos os fundos que estão listados, e inclusive de todos os setores, inclusive diferentes, papel, tijolo e tudo, ele é um dos que mais caíram, um dos que mais caiu, tá? Se não for o que mais. E não é o que mais, não, mas está lá na lista da frente. Caiu demais o Tegar, tá? Demais. Foi de mais de 1 de PVP para agora 0,65. Que é mais o quê? Tá? E falar que é isso, o fato dele ter diversificado e ter crise na carteira ajudou ele a não ter caído mais. Então esse é um ponto que eu venho observando já há algum tempo e eu vou aproveitar esse momento que eu tô meio fora do canal, assim, quase que não faço vídeo, já passei até mais sincero do que eu já era, tá? Eu não sei se eu era tão sincero assim, não que eu fosse mentiroso, não, mas às vezes a gente tenta ser polido, né? Agora eu não vou ser. E aí é assim, o que acontece? O investidor, naturalmente, isso todo mundo, até o investidor grande, que é o caso ali, tá? Ele prega peças na própria mente, tá? Ou nas pessoas que estão ouvindo. Acho que não faz de propósito. Mas a pessoa quer se enganar, quer arrumar motivos e, digamos, assunto para defender aquele fundo que ele tem e que ele recomenda, não só tem, ele recomenda para os clientes, para piorar, né? Para piorar, tá? Então assim, o Tegar tem problema? Não tem problema nenhum, a carteira dele tá lá, tem alguns pontos que eu vou comentar, porque vai ser rápido aqui, mas eu vou entrar no relatório lá, tá? Então ele tem alguns pontos para se observar sim, mas assim, não tem nada, não é aquela inadimplência que aconteceu aí com crise e tal, com o fundo do agro, né, que teve, que a gente sabe. Então, assim, o fundo está lá, está como sempre teve, com alguns porém. Mas está lá como sempre teve, está vivo, vai continuar aí provavelmente, tá? Então, não é esse o ponto. O ponto é que nós, instintivamente, a gente quer defender aquilo que você tem e quer arrumar argumentos para defender ele. E acaba falando bobagem, tá? Qual que a gente pode comparar direto com ele, inclusive do mesmo setor, que é de fundo de desenvolvimento, é o MFI 11, que é da Mérito. Só que o MFI 11 ele só faz desenvolvimento, não tem mais nada, ele não tem CRI, não tem fundo imobiliário na carteira, ele só desenvolve, tá? É puro desenvolvimento, só que ele não ficava acima de 1 igual esse. O Tegar, como ele é mais badalado, então ele estava sempre PVP acima de 1 aqui para trás, ó. Se for ver aqui o PVP dele,
A maioria do tempo era acima de 1. Por conta de ser bem falado aí, inclusive por grandes influencers, tá? Então ele ficava sempre acima de 1 e o da Mérito não, que é o MF11. Sempre abaixo de 1, 0,95 por aí. E agora caiu também. Só que esse caiu, alcançou e passou em queda, tá? Ele chegou, o Tegar caiu tanto, eu não vou nem abrir aqui os meus ativos que eu sigo, tá? Eu já mostrei em outro. Aí você pode olhar aí, pega, é só fundo do agro, assim, BBGO, os que estão tendo problema. Com inadimplência feia para ter caído mais que ele. Então, realmente, o Tegar caiu muito, não é à toa que o pessoal quer saber dele, quer perguntar dele, tá todo mundo, o cara tá perdendo horrores, né? E aí, vários pontos, tá? É a hora que esse momento aqui, você tem que ter cabeça fria, tomar muito cuidado para não sair, e que esses normalmente que são os que mais caem, normalmente são os que mais voltam rápido, só que você não sabe quando que vai voltar, se é que vai voltar. Tem todos esses porém, né? É um risco que você acabou entrando, tá bom? Se for assim, eu vou agora, já que eu estou nesse momento sendo bem sincero, assim, dos ativos que eu tenho na minha carteira pessoal, tá? O Tegar é o que é o único que eu falo assim, putz, esse eu não deveria ter comprado. Por quê? Não porque ele caiu muito, nem por isso, porque tem outros que caíram bastante, não tanto, né? Que ele é campeão em qualquer carteira que tiver, ele vai ser campeão. Só se tiver lá um BBJO da vida, sei lá, um do agro, né? Mas nem é meu caso, mas pode ser que você tenha. Então, assim, não é nem pela queda, porque outros que caíram bastante eu penso que eu posso comprar na baixa, entendeu? Eu fico confiante para comprar na baixa. E o Tegar, é claro que dá uma certa tentação, mas, de tanto que ele caiu. Porém, tem coisas que não são de agora, não é pela queda, tá? Mas antes da queda, o que a gente via no Tegar, aí vamos ali para o relatório, para não ficar só aqui. Que a gente via, o que eu via, o que eu não gostei, é que ele começou a comprar outros fundos imobiliários, começou com esse negócio de comprar CRIs, tá? Entrar nesses... virar um fundo de papel também em partes, querer ser um tudão da vida, né? Ter tudo aí. E esse não é um ponto legal, tá? Realmente esse é um ponto que eu não gosto. Ele tem terrenos na carteira. E o fato de ter terrenos é o seguinte, tá? A carteira dele de física, de propriedade física ali, que ele trabalha, que ele desenvolve, é principalmente de terrenos. E os terrenos são ótimos em momentos bons, porque vende mais fácil, é muito mais fácil você comprar um terreno do que uma casa, né? Tá? Você compra e depois você vai lá e constrói na hora que der. Então, o terreno tem essas vantagens, é mais fácil construir, para você fazer tudo. Então, é a estratégia dele, funcionou muito bem, tá? E eu acredito que vai continuar funcionando, né? Nem isso, mas nesse momento difícil é o que mais sente, tá? E aí, olha só um ponto aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho, eu não marquei a parte. Aqui ele colocou uns gráficos aqui bem legais, tá? Não vou mostrar esse relatório inteiro, porque senão ele fica gigante, tá? Tá aqui. Resultado, tá. O fundo tá indo ali. Eu não acho que ele, olhando aqui, não acho que ele caiu muito assim as vendas. Se você for ver ali os gráficos, não caiu tanto. Estão sendo realmente prudentes, tá? O que é bom para você que tem aí o Tegar, tá? Deve ter passado a parte. Quero mostrar a inadimplência, porque ele também tem inadimplência, tá? Tá aqui no cantinho aqui. Acabei não marcando. Tá aqui. Essa forma. Aqui, ó. Então, olha só. Tá aqui, ó. Esse ponto, acho que dá para ver aí. Em relação à inadimplência acumulada do portfólio, ela também foi impactada pelo cenário descrito, né? Vai estar toda a descrição macroeconômica aqui, né? Mas de forma moderada, com um aumento apenas de 1 ponto percentual, que entre o início de 2023 e o final de 2024, passando de 3,6 para 4,76, ainda se mostrando níveis bastante controlados. Então, assim, está controlado, mas aumentou. E isso é esperado, é normal, tá? Porque o país piora, aumenta a inadimplência ainda mais em terrenos. Porque, como eu falei, né? A pessoa se aperta, perde emprego, coisa assim, que o que ela vai parar de pagar é aquele negócio ali que ela nem está usando, está comprando, nem mora lá, né? Está comprando para, sei lá, construir uma casa para o futuro, passar as férias, sei lá. Então, é o primeiro que ela para, tá? E aí, assim, fora isso, o fundo tá do mesmo jeitão de sempre.
olhando aqui, eu não achei, assim, pode ter diminuído as vendas, mas não assim diminuiu tanto, tá? Eles estão sendo realmente prudentes. Então, tá aí o fundo. Esse é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Não ficar defendendo o seu próprio fundo. E aí, o que acontece? Um fundo como esse, tá vendo? Tem bastante, o MF11 também tem bastante, o valor de venda, né? Valor geral de venda, assim, tipo gordura para gastar, tá? É um fundo passando essa turbulência, ele vai voltar a entregar um bom resultado, pode ter certeza, né? Isso daí é certeza que vai acontecer, tá? Agora, é um momento de risco. Então, o que acontece? E essas quedas que a gente vê, tá voltando para lá, ó, vamos voltar para esse gráfico. Tá? Esses momentos que a gente vê, o que eu falo é o seguinte, não tem assim queda, não, o investidor não é tão bobo assim quanto se podem pensar, tá? Que, por que caiu tanto? Caiu porque o investidor é tonto. Não, tá? O investidor não é tonto. O que acontece? Há uma percepção de risco para ele maior. Porque tem terreno na carteira, 60% ali é terreno, tá? Então tá lotado de terreno para vender, para construir, para vender, principalmente os loteamentos, né? Que eu quero falar, terreno é o loteamento. Que tem um lado positivo, mas momentos de risco, de crise, o risco é maior. Então tem esse ponto, a inadimplência aumentou, teve todas as turbulências aí da política que a gente sabe, né? Todos falou que ia cobrar imposto de renda, tal, não sei o quê. E tudo isso vai afetando, mas afetou mais ele do que o outro. E do que os outros em geral. Mesmo não tendo problema nenhum grave, tá? Na carteira. Olha só isso daqui, ó. 0,65, né? A liquidez dele aumentou bastante, então o pessoal tá vendendo igual louco, mas também comprando, né? Tem gente vendendo, tem gente comprando. Mas tá aí. Eu vejo assim, tem que tomar muito cuidado, tá? Para não virar torcedor e tentar às vezes defender. Tem que ver os defeitos também, olha os defeitos. Olha os defeitos até mais do que a qualidade, também não deixar e virar aquele super hater, né? Tem também gente que acaba virando hater. Não é o caso, né? Tem qualidades também a Tegar. Mas sim, tem seus defeitos e não são poucos e não é à toa que está caindo mais do que os restantes. E aí eu vi assim um gestor, nem é do Tegar, um comentário aqui assim, nem ia falar nesse vídeo, mas eu vi um gestor, até uma gestora muito boa, tá? Aí ele falou, o mercado está irracional. Tá, o mercado está irracional. O mercado não está irracional, tá? O mercado está como ele sempre teve. O mercado é emocional, sim, age muito com emoção. Mas aqui faz todo sentido essas quedas. Não fala do específico do Tegar. E o dele lá cai menos do que os outros. É um fundo que bem quisto, tá? Que cai menos. Um fundo muito bom. Mas falando que está irracional por quê? Porque agora caiu dele, né? Antes ele não falava que o PVP tava o PVP do fundo dele lá estava chegou a 1.10, 1.08 de PVP, ele não falava que estava irracional. Agora que caiu para 0.90, fala que está irracional. Então é bem complicado, tá? Tem que tomar muito mercado muito cheio de viés para um lado, para o outro. Tomem cuidado, olha o bolso de vocês, tá? Ninguém tá olhando o bolso de vocês. O cara não tá nem aí, tá? Toma cuidado. Pesquisem bastante, saibam que tem riscos, tá? É um mercado de risco, fala renda variável, e aqui é renda variável, fundo imobiliário. Tem vários, porém tem que fazer mais vídeo, não adianta querer falar só nesse, tá bom? Então é isso, o Tegar tá aí. Tá, eu ia falar firme e forte, mas não dá para falar isso, né? Não tá nem tão firme, nem tão forte, mas tá indo aí, né? Ladeira abaixo, mas fazer o quê? Tá bom? E aí diga aí se você tem o Tegar, o que você acha disso tudo? Vamos que vamos. Valeu, até a próxima.